Meu nome é Daniel Baldardi, faço parte do grupo 2. Vamos falar sobre o capítulo 3 e 5 do livro Arte e Percepção Visual, que fala sobre forma e espaço. Orientação no espaço é a representação de meios específicos que sejam bidimensionais ou tridimensionais, que possuem características de forma que são atuantes mesmo na percepção, como quando se consegue ou não reconhecer o objeto individualmente como um de espécie. Imagem 1. Orientação no espaço. Essas são as formas geométricas planas apresentadas: o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. O quadrado é uma figura geométrica plana formada por 4 lados e tem características como 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. O círculo e suas características é uma figura geométrica plana que é um conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. O retângulo é uma figura geométrica plana formada por 4 lados, quadrilátero, e apresenta como características os 4 ângulos internos congruentes de mesma medida e ângulos retos de 90 graus. E seus lados opostos são paralelos, por isso o retângulo é um paralelogramo. E o triângulo são os únicos polígonos que não possuem diagonais. Suas características são uma diagonal segmentar de reta que liga 2 vértices não consecutivos de uma figura geométrica plana. Projeções é uma nova orientação espacial que produz um novo esqueleto estrutural, o que dá ao objeto um caráter diferente. Todas as vezes que a versão tridimensional da figura é suficiente de uma forma mais estável e mais simétrica do que a projeção plana, o observador tende a ver a configuração mais simples estendida em profundidade. Imagem 2. Projeção no espaço. O espaço é múltiplo em suas sensações. Cada parte emite um tipo de sensação energética, a sensação de ser livre e etc. Melhor aspecto é o conceito visual do objeto, que é uma derivação das experiências perceptivas. Pode representar o conceito visual de qualquer coisa que tenha volume tridimensional, como exemplo, a arquitetura, e os aspectos bidimensionais, que possuem imagens como características estruturais visuais. Imagem 3. São imagens de touros que correm pelas ruas estreitas do centro de Pamplona, na Espanha, que é um conceito visual do objeto de um único plano que representa o volume tridimensional e bidimensional. O método egípcio são as representações obtidas por esse procedimento, que era a princípio condenadas, na melhor das hipóteses toleradas. Os egípcios usavam métodos de projeções ortogonais, não pelo fato de não terem escolha, mas porque preferiam. A representatividade pictórica é baseada no conceito visual do objeto tridimensional. O procedimento da câmera fotográfica não é mais fiel àquele conceito do que o método do egípcio. Imagem 4. Fala sobre o livro dos mortos com a representação de Anubis, que é a antiga religião egípcia que consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios no Egito Antigo, que demonstra a crença religiosa dos egípcios da era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. O escorço faz que determinados bidimensionais aspectos e tridimensionais aspectos representem sólidos completos. O termo escorço é usado em 3 diferentes casos, que são: pode significar a projeção do objeto que não é ortogonal, mas que sua parte é visível e aparece na extensão mais projetivamente contraída. Outra, pode definir uma imagem como escorço quando ela não é oferecida a uma vista característica do todo, mesmo na parte visível do objeto que seja mostrada em sua extensão. Outra, de forma geométrica, as projeções envolvem escorço, pois todas as partes do corpo não são paralelas
ao plano de projeção, que mudam nas suas proporções, que desaparecem parcialmente ou completamente. Imagem 5, de Daniel Meidemann. É o desenho do corpo humano sobre regras de perspectiva linear para simulação tridimensional em um desenho que o artista deve ter um conhecimento, pois o corpo humano é muito mais sinuoso do que qualquer cenário concreto. A sobreposição não pode ser evitada, parte deles, uma vez que os objetos possuem acesso à visão ao todo, que estão ligados a desrespeito da acrobacia visual. As relações e configurações e as composições pictóricas formam uma coordenação de unidades coordenadas que possuem visualidade e justaposições e interferências paradoxais. Imagem 6, de Michelangelo, em Juízo Final. É a famosa imagem do homem condenado ao inferno, cuja face está dividida ao longo do eixo sagital pela mão que protege um de seus olhos dos horrores com os quais se defronta, enquanto o outro olho domina a metade visível do rosto como uma coisa monstruosa. Vantagem da sobreposição é a representação visual que é possível ver nos desenhos de crianças pequenas, nos desenhistas mesolíticos e nos ideogramas chineses de homem. Na sobreposição temos a música também, que é uma forma de passar efeito de desarmonia e harmonia análoga. Temos também a representação de forma simultânea como interferência através da modificação mútua da configuração. E temos também, assim, a sobreposição estabelecendo a hierarquia, criando uma distinção entre unidades subserventes e unidades dominantes. Imagem 7. Pintura e escultura barroca. A pintura da temática religiosa é a principal característica da arte pictórica brasileira durante sua fase barroca. Trata-se da pintura da temática religiosa, que é a principal de Rubens, que é encarada como ornamento complementar ao conjunto arquitetônico, vista como uma obra monumental e decorativa. Interação entre plano e a profundidade. Em conjunto, trabalham para iludir nosso olhar, criando um efeito tridimensional na imagem que está em uma superfície bidimensional. O plano é a área que possui duas dimensões, comprimento e largura. Já a profundidade é uma sobreposição à forma. A pintura permite que os efeitos de luzes sejam mais evidentes. Na figura 102, temos uma sensação de tridimensional, pois a imagem possui plano e profundidade fortemente presente na forma da mesa, além da diferença de tons das roupas que aumentam essa sensação, levando à ideia de posição das mulheres, representada na figura 103. Aspectos competitivos. É possível visualizar um único aspecto do tridimensionalismo do objeto. Temos a limitação da projeção visual das coisas de acordo com a ampliação da imagem, da totalidade das impressões parciais. Esses conceitos visuais possuem a representação de uma superfície pictórica. Se tem a tradição estabelecida pela arte da Renascença, que é admitida uma solução para esta forma. O pintor tinha que decidir qual é o melhor aspecto para um ponto de vista particular, tendo que eliminar o que tivesse escondido na pintura ou desviado de seu ponto de vista particular. Partindo desse princípio, as antigas formas de arte não são afetadas por esta regra e combinavam livremente os aspectos. Portanto, estes aspectos tinham a tendência de respeitar uma regra. Todos esses aspectos não usam parte de mais do que um aspecto no quadro. Entretanto, se encontra ocasionais transgressões da regra, mesmo a níveis primitivos. Realismo e realidade.
O realismo observa e analisa a realidade para assim poder reproduzir de forma convincente. Como podemos ver, a figura 107, a representação de uma pessoa em uma posição onde enxergamos um corpo proporcional, sendo uma reprodução de algo real. O que é que tem aparência de realidade? A realidade é tudo que de fato existe. Por isso, o que tem aparência de realidade é aquilo que retrata algo real e suas características. A forma como invenção. A forma é o aspecto físico dos objetos e seres, mas não é determinada apenas pela propriedade física do material, mas também pelo estilo de representação de uma cultura ou de um artista individual, possuindo assim variações de formas para representar o mesmo objeto. Como podemos ver a figura 110, onde encontramos diferenças na representação de cada imagem. Níveis de abstração. A abstração usa estratégia de simplificação, onde detalhes concretos são deixados vagos ou indefinidos. Os níveis de abstração equilibram entre o realismo e o abstrato, sendo muito simplificado para uma função mais objetiva e pontual, voltada para o real, ou mais complexa, sendo mais imaginário e mítico. Lassos, pintada por Ingres na idade de 66 anos, em 1856, representa uma jovem de pé numa posição frontal, segurando um cântaro de água. À primeira vista, mostra qualidades tais como naturalidade, sensualidade e simplicidade. Olhando para ela, sentimos o efeito dos recursos formais que a fazem representar a vida tão plenamente. Mesmo que possamos não ter absoluta consciência destes recursos, mas se julgarmos a jovem como uma pessoa de verdade, descobriremos que está segurando o cântaro de um modo desagradável, artificial. Está descoberta, tornando-se uma surpresa, porque para os olhos sua atitude era e é um tanto natural e simples. Informação visual. Toda reprodução é interpretação visual. As interpretações de um desenhista que não domina o assunto, baseada somente no que ele vê no momento, possuem uma probabilidade de erros ou imprecisão. Os desenhos científicos de Leonardo da Vinci são notáveis porque ele entendia perfeitamente a estrutura e a função das coisas que representava e, ao mesmo tempo, era capaz de organizar padrões perceptivos complexos com maior clareza. Qualquer conteúdo abstrato pode ser traduzido em algum tipo de forma visual e tornando uma parte genuína de um conceito visual. Em diagramas isto é mais evidente. O mapa de bolso das linhas do metrô, publicado pela London Transport Corporation, oferece as informações necessárias com maior clareza e, ao mesmo tempo, agrada aos olhos pela harmonia de seu projeto. Consegue-se isto renunciando detalhes geográficos, com exceção daqueles aspectos geométricos pertinentes, isto é, a sequência de paradas e integrações. Todas as vias são reduzidas a linhas retas, todos os ângulos se tornam dois, mais simples, de 90 e de 45 graus. O mapa omite e deforma muito, e por assim faz a melhor imagem possível daquilo que se quer mostrar. As formas, figuras e os desenhos são representados por linhas e contornos, para que sejam identificados pelo observador, onde a própria linha ou objeto é a imagem. Linha de contorno começa e termina em um mesmo ponto, e linha achurada são estreitas e inclinadas a 45 graus em relação às linhas principais do contorno. As figuras ambíguas são formas simétricas que permitem duplo sentido na interpretação. Nunca são percebidas simultaneamente. As figuras planas e ambíguas são geralmente imagens que compartilham uma linha de contorno, uma área comum ou
Se forem pequenas, podem ser incluídas em uma figura maior, no qual você, ao olhar, enxerga uma determinada figura ou forma. Trazem para o observador uma dimensão diferente de acordo com algum ponto de atenção. Como definir quem é quem? O contraste é o responsável pela distinção entre a figura e o fundo. O alto contraste entre os objetos pode levar à percepção de figura e fundo. A figura possui algo formalmente diferente em relação ao contexto sobre o qual está colocada. Pode ser uma cor, uma textura e etc., com relação ao observador. A perspectiva de profundidade é conseguida na obra por meio da trajetória das linhas que se deslocam no plano. Linhas retas, paralelas, dão a sensação de convergir como aumento da distância. A superposição de elementos é o efeito de profundidade obtido pelo conjunto de elementos que se sobrepõem. Consegue-se uma sensação de profundidade quando um objeto encobre parcialmente o outro. Essa sensação pode ser aumentada pela presença de sombras na composição. A diminuição dos elementos dá o efeito de profundidade quando colocamos elementos menores no fundo e os elementos maiores em primeiro plano, mais próximos do observador. A visão da imagem é superior e inclinada, que dá noção de profundidade, como vemos na imagem de Eugênio Siegelt, Acidente de Trabalho. Com os tons claros e escuros, podemos obter também profundidade. Nos casos da linha, dos traços devem ser fortes ou espessos, nos elementos mais próximos, e mais fracos ou menos espessos nos mais distantes, para dar a noção de volume. As formas tridimensionais podem ser convexas. O corpo tem formas convexas e as esculturas figurativas utilizam formas tridimensionais convexas, como essa escultura A Vênus do Nilo. Podem ser côncavas, como os objetos utilitários de cerâmicas. Podem ter espaços vazios ou serem furados, como as esculturas de Henry Moore, escultor inglês moderno. Ele usava o espaço vazio em suas obras. A cavidade pode dar vida aos espaços interiores da escultura e ressaltar o papel do espaço vazio na valorização da forma e volume. As figuras femininas de Moore apresentam muitas curvas e não menos contraste entre o côncavo e o convexo, de modo que podemos ver as estruturas internas e volumes da escultura através de vários buracos, como na escultura oval com pontos. Por que se vê profundidade? Profundidade ou percepção da profundidade é uma das características humanas. Isso nos permite reconhecer a profundidade em que enxergamos ou a distância de um determinado objeto. Podemos dizer que o conceito da profundidade se relaciona com um espaço tridimensional. Se a imagem projetada na retina dos olhos seja plana, podemos enxergar ela em 3 dimensões: profundidade, altura e largura. Profundidade por sobreposição. A profundidade por sobreposição ocorre quando, por meio da trajetória das linhas que se deslocam pelo plano, as linhas retas paralelas dão a sensação de converger com o aumento da distância.
Transparência. A transparência é um método de profundidade espacial. Ela é uma variação da sobreposição. Obtemos a transparência quando em uma superfície, ao cobrir a outra, deixa passar luz suficiente para manter o padrão de baixo. Um exemplo bem comum de transparência são os vitrais. As deformações criam espaço. Os objetos se colocam atrás ou na frente um do outro, mas por si próprios, na realidade, não participam da terceira dimensão. Podemos dizer que eles podem participar da terceira dimensão de dois modos, afastando-se por inclinação do plano frontal e adquirindo volume ou rotundidade. A deformação sempre envolve uma comparação entre o que é e o que deve ser. Caixa em 3 dimensões. O que vemos como um cubo é a combinação de 3 paralelogramos oblíquos, cada um dos quais tende a se transformar numa figura retangular, afastando-se em profundidade. O cubo é visto se as 3 arestas centrais se afastarem em profundidade, como um interior aberto composto de teto, paredes de trás e face lateral. Ajuda do espaço físico. Todos os efeitos de profundidade na experiência visual devem ser criados pelo sistema nervoso e pela mente. O efeito de profundidade produzido por objetos no espaço físico ou hologramas é muito mais convincente do que o criado por quadros. De modo similar, as sensações sinestésicas provindas do músculo ciliar que controla a curvatura da lente cristalina no olho são usadas pelo sistema nervoso como um indicador indireto de distância. Esse recurso focalizador é dirigido pela gradiente a partir da imagem indistinta até a nítida no campo visual. Gradientes. O que são gradientes? Gradiente é o acréscimo ou a redução gradual de uma qualidade perceptiva no espaço e tempo. Ele é capaz de gerar a ilusão de profundidade, das quais ajudam a desvendar problemas surgidos na análise de objetos, corpos e paisagens. Existem vários tipos de gradiente e um deles é o de obliquidade. Uma figura é oblíqua quando está inclinada com relação aos eixos centrais, vertical e horizontal, criando a sensação de profundidade. Na pintura de Júlio Villani, Estratégias Oblíquas, ele faz uso do gradiente de obliquidade. Temos também o gradiente de tamanho, onde objetos aproximados mostram-se maiores e objetos distanciados aparentam ser menores. Esse gradiente é um dos primeiros recursos para expor profundidade em quadros. Este, junto ao gradiente de altura, que relaciona a profundidade e distância vertical da linha horizontal da imagem, atende às necessidades espaciais. No quadro de Vicente Van Gogh, Quarto em Arles, ele faz uso do gradiente de obliquidade nas cadeiras e do gradiente de tamanho. George Seurat também cria a dimensão de distância, distribuindo figuras na ordem decrescente pelo campo em seu quadro Uma Tarde no Grande Jatte. Diversos tamanhos são representados em proporção contínua, de modo a levar o olhar do espectador da frente para o fundo. Perspectiva. O que significa perspectiva? Significa ver através de. Trata-se da representação plana de algo tridimensional. Ela contribui para o espectador visualizar a imagem do papel como se fosse uma imagem de paisagem real, podendo identificar a altura, profundidade e largura dos elementos. Dentro de perspectiva existe a perspectiva isométrica, mas o que significa a isometria? Significa igualdade de dimensões. Logo, perspectiva isométrica é uma das técnicas de unificação do espaço pictórico tridimensional. Comporta todo o assunto do quadro em um sistema de linhas paralelas. Uma pintura feita nessa perspectiva carrega uma contradição, pois, por ser diagonal, causa a impressão de distanciamento, ao mesmo tempo que seu tamanho permanece o mesmo. Embora inclinado, esse mundo parece não deixar o plano frontal do quadro. Na pintura de Matsuoka Eikyo, As Princesas de Uji, ele faz uso da perspectiva isométrica nas colunas e também do gradiente de obliquidade no personagem de vermelho e no personagem em amarelo. Perspectiva central. Antes de abordarmos esse tema de perspectiva central, é necessário sabermos o que é um ponto de fuga. Bem, um ponto de fuga representa a altura do nível dos olhos.
Dessa forma, todos os objetos que estiverem em cima da linha do horizonte serão vistos de baixo, os que estiverem em cima da linha serão vistos de frente e os que estiverem abaixo serão vistos de cima. Em uma figura com um único ponto de fuga, a distância e a profundidade ficam bem claras em relação ao observador. Já com 2 pontos de fuga, representa maior exatidão a nossa visão dos objetos no espaço, mostra uma visão mais realista. Um desenho que possua 2 pontos de fuga localiza-se sobre a linha do horizonte, e é neste ponto que as linhas convergem. Linha do horizonte, em perspectiva, é a que determina a altura dos olhos do observador. A perspectiva central. Bem, ela é conhecida também como perspectiva cônica, mostra os objetos de maneira semelhante ao visto pelo olho humano, mostrando um objeto em posições e tamanhos corretos, produzindo uma ilusão mais realista. Na figura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, o ponto de fuga está na cabeça de Jesus, valorizando sua figura como ponto de convergência de todas as linhas. Já na pintura de Tintoretto, A Última Ceia, o ponto de fuga dessa pintura encontra-se na parte superior direita do quadro, conforme estabelecem as linhas da mesa, do piso e do teto. Porém, o centro da obra é Cristo. Essa pintura também possui 2 pontos de luz. Um está emanando de uma chama ou lanterna e o outro do próprio Cristo, onde o último ilumina todo o quadro. Seus apóstolos ao longo da mesa também possuem auréolas de luz, porém com menor intensidade. Tintoretto faz uso de luz e sombra para criar um drama na imagem, luz e escuridão.